Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, Guto Galamba. Vender mentoria para médico em cima do palco, bebê, é muito fácil. Eu quero ver tá aqui, ó, no dia a dia, fazendo acontecer. Vem comigo. Não é à toa que tem muito dentista que ganha muito mais do que médico hoje em dia, entendeu? Façam sempre. Se você não fizer, vão falar. Se você fizer, vão falar. Então, faça sempre. Invista sempre naquilo que você entende que é interessante para o teu negócio. Uma coisa que vence todo mês se chama boleto, entendeu? Se não soubesse vender, não vai pagar teus boletos, não. Bom, gente, mais um conteúdo inédito aqui que a gente vai começar a gravar. Conteúdo onde a gente vai pegar a rotina das clínicas dos meus clientes. Isso vai ser muito bom porque a meta principal é trazer muito conteúdo para vocês do dia a dia. Eu estou indo buscar agora um parceiro meu, assim, de muitos anos, um médico conhecidíssimo. E nós estamos indo para uma clínica de uma cliente nossa, para que eles troquem figurinhas e a gente converse bastante. Então, no episódio de hoje, que é o nosso primeiro episódio, vocês vão conferir muito sobre a rotina de uma clínica que fatura 6 dígitos todos os meses em uma cidade de menos de 50 mil habitantes. Então, fica aqui e confere com a gente que esse episódio está maravilhoso. Exatamente isso, para poder direcionar isso daí, tá? Deixa eu pegar aqui. Parte do pagamento em si, das meninas. Conhecer, porque essa clínica ele tem lá um tempo lá em Araripina e ele quer entender muitas coisas, porque eu mostro muitos resultados que a Michelle tem. A Michelle, ela tá lá em Amontada. Ela começou em Caraí de Amontada, a primeira clínica dela, isso há 15 anos. E lá, tipo, não tinha nada. As pessoas hoje vão para Caraízinho de Amontada, que é uma praia paradisíaca, e elas não entendem, assim, né, como é que a Michelle ficou tanto tempo lá. Porque a Michelle disse que para chegar lá de Amontada até Caraí de Amontada era 2 horas, porque era só estrada de barro, entendeu? E ela atolava carro, e ela furava pneu, e ela tinha vários outros problemas. E as pessoas não entendiam como é que ela conseguia se dar tão bem estando lá. E ela persistiu e hoje está muito bem mesmo. E outra coisa, atendeu quase 15 mil pacientes sem ter plano de saúde, que é um outro ponto que as pessoas da capital não têm. E elas ficam se perguntando como é que ela conseguiu esses números tão bons, tendo em vista que ela está no interior, enfim, e a gente sabe que o interior do Ceará é muito pobre, e ela consegue realmente se desenvolver muito bem, sem parceria com prefeitura, enfim, por aí vai. Vou puxar um caso aqui que eu acho que é interessante. Ontem eu estava com um cliente que ele estava há 3 anos sem ter o acesso do Instagram da clínica dele e do e-mail da clínica, até porque alguns pontos que são interessantes para que a clínica apareça muito bem na internet é a avaliação que existe no Google Meu Negócio. E se você não tem, tem que fazer, justamente porque, de forma orgânica, a sua clínica vai tendo relevância, as pessoas vão conhecendo e vão vendo as avaliações e por aí vai. O Google, só um parênteses aqui, é uma rede de intenção. O que é intenção? A pessoa, quando vai pesquisar alguma coisa no Google, ela tem a intenção de comprar já, diferentemente do Instagram, que ela vai conhecer, vai pesquisar. Se você tiver uma boa comunicação, se você tiver um bom direcionamento ali, ele pode ser que vire seu cliente. O Google já é diferente. O Google já tem um direcionamento mais preciso e mais claro. E aí ontem, esse cliente estava há 3 anos sem ter o acesso de tudo que ele precisava ter. E aí a gente conseguiu resolver, né? E aí é o que o pessoal fala, você resolve tudo da clínica, o que eu puder fazer, eu resolvo. Então assim, se a clínica tiver com uma contabilidade ruim, indico bons contadores, porque tem que ter, tá tudo muito ajustado, principalmente agora, nesse ano, em que vai ter a reforma fiscal. Se a clínica tiver com o jurídico com problema, aí eu também, no caso, indico bons advogados que são especialistas nessa área da saúde, para que possam resolver tudo, porque o que é mais comum é que você que está me assistindo, que é profissional da saúde, rode a tua clínica sem ter bons contratos com os profissionais que trabalham com você, bons contratos com os funcionários que estão com você e bons contratos com os pacientes, que isso é fundamental. O contrato de prestação de serviço é fundamental. Às 6h30 da manhã, eu já mandei um áudio para a Patrícia, que é a minha gestora de projetos. Ela não respondeu, ela disse que acorda cedo. Patrícia, tu não disse que acorda cedo, não disse que está resolvendo tudo, por que não me respondeu até agora? Bora, vamos, até os passarinhos, que não devem nada para ninguém, já acordaram, porque tá dormindo ainda. Leva meia hora. Bora, hein, Roberto? Olá, tudo bem? Tudo bem. E aí, Robertão? Rapaz, vamos lá, né? Gente, ó, sou o Roberto, certo? Dr. Roberto Reis, certo? Que é lá
de Araripina. Na verdade ele é daqui do Ceará e ele mora em Araripina de gaiato que ele é, entendeu? Porque ele estava aqui em Fortaleza, rodando muito, né, Roberto? Trabalhava bastante já, ele é radiologista. Mas, assim, eu costumo brincar com o Roberto que ele é médico, é um meio daquilo que ele faz, assim, daquilo que ele está fazendo hoje em dia. É uma das coisas que ele faz, porque o Roberto ele é empreendedor nato, né? Assim, filho de comerciante do interior do Nordeste, o cara tem que se virar, né, Roberto? O cara tem que se desenrolar, porque senão não tem como, né? Já tem uns 10 anos já que a gente se conhece. Caramba, 10 anos já, o bicho tá ficando velho, viu? Já. A gente já conversava sobre gestão, sobre empreendedorismo, dentro da área da saúde, né? Eu trabalho com isso desde 2008, né? E o Roberto também já é interessado por isso, né? Tem a tua clínica lá no interior, né? Que é em Trindade. Em 2013 eu me formei, né? Mais 10 anos e também já tinha negócio, já tinha clínica, né? Mas a clínica, ela era exatamente cuidada pelos meus irmãos, principalmente por um que tem uma idade mais próxima à minha, e que lá atrás, quando nós iniciamos em 2012, era uma estrutura que basicamente só tinha um laboratório e tinha 1 ou 2 especialistas atendendo. Cara, um pé de manga lotado, cara de manga. Fala um pouquinho para as pessoas o que é Araripina, porque a pessoa não conhece. Isso. É claro que o interior do Nordeste, até para quem está assistindo, ele é bem mais humilde de recurso e escasso do que um Sudeste, do que Centro-Oeste, do que a região Sul. Porém, é o que eu costumo dizer. Para onde a gente está indo agora, que é a Montada, que é uma cidade de menos de 50 mil habitantes, onde a Michele tem a clínica dela, né, que é a Cimes, a Michele faz 6 dígitos todos os meses. Então fatura bem. As pessoas falam, mas é interior do Ceará, então a pessoa é pobre. Gente, não julguem o livro pela capa, entendeu? Por quê? Porque é justamente isso que a gente fala. Se você souber fazer um trabalho bem feito, a área da saúde ela é rentável em qualquer lugar do Brasil. Isso. Araripina, só para vocês se situarem um pouquinho aqui na geografia do Nordeste, ela é uma cidade que ela está exatamente lá no extremo sul do Ceará e ela é a última cidade também do Pernambuco, se você anda do mar em direção ao sertão. Então ela é uma cidade que ela faz divisa lá embaixo do Ceará com o Ceará, com a cidade de Salitre, e faz divisa com a primeira cidade do Piauí também, saindo dessa região lá da BR-316 que a gente fala, com a cidade de Marcolândia, que é uma cidade do Piauí. E essa cidade, ela já tem, pelo IBGE, ela já tem mais de 90 mil habitantes, aproximadamente, aí, 87, 90 mil, mas ela tem uma flutuação de mais de 100 mil por essa proximidade com essas regiões fronteiriças, né? Observamos hoje, Gabriel, a capital, ela sempre vai ter oportunidades, eu diria até infinitas, sempre, porque é uma cidade onde as coisas acabam acontecendo de uma forma mais rápida e tudo acontece nas capitais, a gente sabe mais disso. Cedo também, né? Mais cedo também, isso é o que é novo, de certa forma, vem chegando mais rápido, os grandes encontros, né? Os congressos, então a capital ela sempre vai ser esse ponto. Pioneira do conhecimento. Né? Exatamente, pioneira do conhecimento, pioneira de tecnologias, de busca por informações, muitas vezes. O que acontece é que nós temos aqui uma fatia de bolo onde ela acaba sendo disputada por mais pessoas, né? Sim. Nesse contexto em relação a negócio, de saúde. E o interior, ele ainda, de certa forma, tem um diamante ali que não está lapidado, né? A gente consegue observar oportunidades no interior, às vezes num movimento um pouco mais lento do que numa capital. E cidades, como você falou aí, que está da doutora, de 50 mil habitantes, são cidades realmente que têm um potencial gigantesco e vão continuar tendo, né? Principalmente cidades que são aqui na região do Ceará, próximas da capital, e que muitas vezes a pessoa faz esse movimento de se deslocar para trabalhar no interior, porque às vezes a pessoa, às vezes quem não é da área pode não entender um pouco esse movimento. Então, a área da saúde, o profissional da saúde, o médico, o fisioterapeuta, o dentista, ele acaba às vezes tendo que se movimentar muito, porque ele é um profissional liberal que ele acaba não trabalhando no mesmo local todos os dias, todos os horários dele. Então ele acaba se movimentando e acaba buscando oportunidades. Então, se hoje você abre um negócio, mas você não cuida toda essa perspectiva de gestão, de marketing,
de observar muito a parte da gestão, finanças, você realmente vai se perder. Você vai... É aquela história, você vai olhar a grama do vizinho, achar Quem verde. olha, né? Assim, Quem cara... olha acha que é fácil, né? Aí o cara vai lá e... Não, vou. Mas vai com amadorismo. Então, hoje é impossível. Então, por exemplo, se hoje eu fosse abrir o meu negócio com o amadorismo que eu tinha no passado, cara, provavelmente não se sustentaria, não. Ele falou assim, cara, eu cheguei e eu percebi, eu e meu time, que uma empresa precisava só de 3 pilares. Comunicação, gestão, e o que foi que ele falou? Acho que foi falando marca, posicionamento. Esse cara, isso é muito bom. E ele, agora eu tô vendendo mentoria de 200 mil para médico. Eu disse, irmão, lindo, lindo. Eu quero saber o que esses médicos vão entender sobre precificação. Que essa turma todinha, esses guruzão aí, não sabem nem por onde começa, não sabem uma hora clínica, não sabem uma hora da operação, não sabem falar de margem com relação a isso, não sabem ou não entendem da parte de contabilidade para entender qual que é melhor para ser aberto com relação a isso do profissional, não sabe de gestão de pessoas. O negócio dele é só falar CAC, LTV, distribuidor de serviços, produto de isca. Eu digo, irmão, beleza. Doido é quem compra isso. Agora sim, né? O pessoal tem comprado muito barulho, né, Roberto? O pessoal compra barulho, paga caro pros gurus. Eu acho lindo, eu tenho que aplaudir os caras. Eu tenho que aprender com esses caras a vender mais caro o meu serviço, entendeu? Porque os caras vendem com barulho um serviço de 6 dígitos, né? Eu digo, um serviço de 6 dígitos, né? Mentoria com 200 mil reais, 300 mil reais a mentoria do cara, entendeu? E eu acho que é mérito dele, saber vender isso daí. A questão é que os caras que compram barulho, o que esses caras estão comprando barulho estão querendo? Porque no fim do dia, cara, a conversão pro negócio dele, a aplicação é difícil. O médico, Gabriel, ele é muito seduzido por isso aí, tá? Porque ele é um profissional que, historicamente, né, e vai se manter ainda por um bom tempo, é o profissional que, na largada, ele começa ganhar mais do que os outros, mas não quer dizer que ele vai continuar. Cara, o médico ele ganha mais que os outros, que ele consegue fazer plantão, várias outras coisas assim, mas bicho, hoje em dia, ó, tem um cliente lá de Tocantins, plantão estão pagando 600 reais, tá? Isso, no com plantão. certeza. Há 5 anos pagavam 1.000. Isso. Daqui a 5 anos vão pagar menos. Perfeito. A largada do médico tá ficando cada vez menor, essa diferença do que ganha. E muitos outros profissionais, por exemplo, como dentista, isso eu já observava. Eu me formei depois do meu irmão, que é dentista, e eu vi o dentista já se posicionando muito mais rápido do que médico. Não é à toa que tem muito dentista que ganha muito mais do que médico hoje em dia, entendeu? Mas o dentista ganha mais do que médico hoje em dia também por outra coisa, né? Sim, porque... a gente vai ficar nesse bate-bola aqui, interromper, mas assim, o médico, ele ainda tem a cabeça de que cobrar é pecado, falar de valor é pecado, falar de negócio é pecado, é mercantilismo, é mercenário. Amigão, vocês estão assistindo aqui. Uma coisa que vence todo mês se chama boleto, entendeu? Se não soubesse vender, não vai pagar teus boletos, não. Não vai pagar a viagem para a Europa com a família, não vai pagar a escola de filho, não vai pagar a secretária, não vai pagar a clínica, não vai pagar nada. Então, se não souber de mercado e souber sobre gestão da tua clínica, eu costumo dizer, né? Eu posto nos stories que gestão não é mais opção, gestão é obrigação. Os caras estão vendo que não tem esse negócio de, vou ser médico, pronto, tô aposentado, tô milionário. Não consegue mais, os caras estão ficando mais realistas. A conta não fecha. Mas a conta não fecha. Principalmente, por exemplo, se você for um cara que você fez medicina numa faculdade onde você teve que investir muito alto, se você for pensar isso no retorno para você, levando em consideração que isso é um investimento, você tem que levar, você não pode pensar em gastar com estudo e não pensar no retorno. Cara, isso cada vez está difícil do cara tirar essa grana do que ele tá gastando aí, gastando 600, 700 mil numa faculdade de medicina, às vezes muito mais. E aí, em quanto tempo vai tirar isso? Né? Quanto a faculdade de medicina? Quanto? Isso, cara, faculdade de medicina hoje, por exemplo, na minha região, tá custando 10 mil reais, né? Mais 10 mil. Né? Mês. No final do curso dá quanto isso aí? Só para o pessoal aqui fazer o cálculo. No final do curso, se você calcular só a faculdade, aí em 12 meses é mais de 120 mil, né? Vezes 6, dá mais de 800 mil reais aí, né? A continha básica, né? Então, para você entender, é 800 mil investido durante 6 anos, onde você vai sair como um profissional que vai ter que pegar muita experiência para poder conseguir se consolidar no mercado. Então, na realidade, essa largada de 800 mil é só para dizer que tem um diploma. Sim. Depois você ainda vai ter que se
posicionar, se especializar muitas vezes para você conseguir se tornar um bom profissional. Então, isso daí é bem E ele bem vai pegar essa dívida de 800 mil só pra finalizar a faculdade. Exatamente, Depois receber o tem diploma. especialização, tem residência, Isso, várias pegar a coisas. experiência, tudo que a gente sabe que Né? vai contar demais para. Aí entra um ponto que é o seguinte: esse cara vai pagar isso dando plantão? Cara, é difícil. O que a gente vê não paga, o cara Não paga, a não ser- paga. se ele tiver num ambiente, numa região que seja extremamente promissora e que ele seja um dos primeiros a chegar, que hoje é impossível Que de hoje ter. é possível. Cada vez mais as regiões estão ficando mais povoadas por médicos e tá ficando mais difícil. A turma já tem, Gabriel, na região, só para você ter ideia, já tem fila para as pessoas que vão trabalhar lá em determinado plantão, entendeu? Já tem fila de médico lá na lista, entendeu? Justamente. Se eu te falar que já tem médico que não está conseguindo arrumar local para trabalho, isso aí é os donos de clínicas que nós conversamos, eu falando com o cara, doutor, todo dia eu recebo aqui um diplomazinho de um médico perguntando se não tem espaço para trabalhar, porque ele não conseguiu se colocar num plantão, o PSF ele não consegue, porque o PSF muitas vezes é política, né? Politicagem, e acaba sendo isso. Ainda mais interior. E mais interior, acaba que você tem que ter uma certa influência para conseguir isso daí, é a realidade, e aí o cara não consegue. Se você não entender de muito mais coisas, hoje, e ser a parte técnica não é mais a importante na área médica. Isso aí não adianta. O cara dizer assim, isso que vai garantir o pão não do é cara. não é somente isso. O cara dizer, não, eu sou bom tecnicamente, meu irmão, não adianta. O cara não vai conseguir se destacar, lograr 100% êxito só dizendo que ele é bom tecnicamente. Total. Entrevistando essa semana uma secretária nova lá pra minha casa, né? Uhum. E aí ela tava perguntando várias coisas, tal, do trabalho e tudo mais. E ela falou muito, eita, multa. Graças a Deus, não ganhei multa, hein, galera? Não fui multado. O cara que fica puto com multa é minha esposa. Ela recebe as multas, aí ela fica só ela manda os prints das multas pra mim, né? Aí só manda assim, ó, parabéns. Bicho, porque... Aí eu digo pra ela, ó, quem roda, né? Roda aqui, viajando, nos clientes, meu amigo, uma hora vai vir, entendeu? Uma hora tá chegando, mas beleza. Aí voltando, eu conversando com ela, né? Entrevistando tal, sobre o trabalho que ela exercer e tal. Aí ela me perguntou várias coisas e eu vi, cara, como as pessoas hoje estão mais esclarecidas com relação a qualquer coisa, entendeu? O Google já é um direcionamento bacana que a pessoa pode ter, o ChatGPT já é um ponto importante e outros tantos, né? O que eu tô querendo dizer é que não se engane, que o paciente ele vai saber, entendeu? Ele vai saber, vai entender. E hoje eu vejo muita clínica levando o processo porque foi amadora. Não entendeu de direito, não entendeu de como instruir o paciente, de como fazer acontecer nesse sentido, entendeu? Tempo desse, um cliente meu, uma moça, né, no caso, do laboratório, ela fez um exame de paternidade errado. Entendeu? Isso aí acontece muito, Gabriel, muito mesmo. E aí, cara, o que é que deu? Demissão por justa causa. Cara, não tem como a clínica manter um funcionário desse. Por quê? Porque foi feito também um acordo com o paciente para poder pagar uma indenização já para o paciente prévia, mesmo sem o paciente processar a clínica. Porque a paciente, no caso que fez o exame, ela fez na clínica, deu errado o resultado e foi em outro. E no outro tinha dado positivo, né, com o pai da criança, né? Uhum. E aí, com a clínica, o resultado do exame tinha dado que, no caso, ele não era o pai da criança. Ela ficou indignada. Sim. Ela falou, não, eu tenho certeza que ele é o pai da criança, tal. E aí ela ficou indignada. O que é que acontece? Numa dessas, se ela quisesse ter processado a clínica, cara, não era uma grana pequena que a clínica ia deixar de dar, não. Sem dúvida. Então você precisa se respaldar juridicamente. De fato, tem bons advogados no Brasil que são especialistas na área da saúde. Inclusive, vou dar um abraço aqui para o meu advogado, que é o João Paulo Martins, que é especialista na área da saúde, que é um parceirão e já está comigo há alguns anos já, e que eu indico ele para muitos clientes, que resolve muita bronca de cliente por conta disso. Tem hospital na cidade, como é que funciona? Que é o por terra.
É um movimento que eu tenho visto bastante. Chamando, São né? os 3 sintomas até alguma coisa, até a pessoa ela entender que aquilo dali é interessante. Primeiro ela nega, entendeu? Então é o sentimento de negação. Ah, não quero, é blogueirinho, tá errado. Eu, médico, estudei 6 anos só na minha faculdade, depois 3 de residência, depois 2 de cirurgia, não sei o que e tal, pra poder ficar gravando vídeo. Aí já é, né, aquele preconceito, né? Ele coloca que, na minha visão, todo preconceito ele é imbecil, né? Porque o cara, ele não se abre para o novo, para a nova oportunidade, para o entendimento que aquilo dali é interessante para ele, importante. O segundo é quando ele começa a ver que os colegas, ou que semelhantes a ele na categoria, né, médica, estão fazendo isso e desenvolvendo, aí ele começa nem a reconhecer, fala assim, fulano, aí começa a dizer o seguinte, isso é engraçado. Fulano tá tendo resultado na internet, né? Mas também, né? Aí tem um mais também, né? Mas também, a mulher também é blogueira, então ajudou. Mas também, ele tem dinheiro para fazer isso, ajudou. Mas também, aí são as desculpas, né? Verdade. Que você não quer reconhecer que aquilo dali é bom. A terceira parte é, caramba, o outro que era menos que eu começou e agora tá melhor do que eu e não tenho mais também. Agora eu tenho que fazer. E para tudo é isso, né? Porque aí é uma dica para todo mundo que tá olhando aqui. Façam sempre. Se você não fizer, vão falar. Se você fizer, vão falar. Então, faça sempre. Invista sempre naquilo que você entende que é interessante para o teu negócio. É gravar vídeo, é valorizar a tua imagem, é dar uma remuneração variável para teus atendentes, é treinar o teu time uma vez por semana, é fazer uma comemoração com o teu time de final de ano numa praia, é viajar. Rapaz, faça sempre. Por quê? Porque no fim do dia, quem vai apagar a luz da tua clínica é você, entendeu? Né? E o pessoal fica falando muito isso. Você tá aqui, né? Aqui. Bora nós. Você tá aqui, né? Aqui, né? Pode ser. Quero levar só tudo. Escolhe aí, Vitória, bom. comer? Pão de tapioca. Vamos começar cedo, né? Porque o quê? 7h40 da manhã, pedindo tapioca de camarão. Tomara. Bom dia. A tapioca de camarão no momento não tá saindo. Pode ser de carne de sol, Oi, Gabriel, tá vendo? de Eita, carne de sol, tu vai sair do mar pra terra, né? Tem um PS que é o seguinte, tá? Pra galera que tá vendo aqui. Feedback, galera, vai passar pra funcionário. Você pode passar no dia a dia, mas se tiver que chamar pra conversar, imprime os tópicos, entendeu? Imprime um pra você, imprime um pra ele, passa os tópicos em conjunto e no final do feedback assina e bota a data. Porque essa é a forma de você passar um feedback estruturado. Às vezes a pessoa quer passar um feedback de qualquer jeito. Fulano, vem cá, tem que chegar mais cedo. Fulano, vem cá, ali ficou sujo. Fulano, vem cá, essa parte do fechamento ou do compra do estoque tá fazendo errado. Estrutura, direção do teu funcionário, que é mais fácil porque vai ficar documentado. Se você tiver que demitir ele, você vai ter todas as provas, todo o direcionamento em cima do que você já vinha falando ao longo do tempo, tá? É isso. Que é o quê? Frango, né? Essa é minha. Show. Obrigado. E essa é qual? Ah, essa é a dela. É, essa da Vitória. Da Vitória. É. Galera da Vitória obrigado. que também come, viu? Bem, com certeza. É, eu vejo todo dia, assim, o dono da clínica, às vezes o médico e tal, a dentista, a médica. Os caras têm medo, né, bicho? Tem. Dá o primeiro passo. Tem medo de não sei arriscar. Se eu vou, tá errado. Medo de arriscar. Irmão. A vida, primeiro, na vida, por mais que você seja um concursado, nada é certeza. Aí Exatamente. tu vai dizer assim, cara, mas por que nada é certeza? Eu sou concursado. Eu tenho um amigo que é juiz, que infelizmente a esposa pegou uma doença que é rara, e o tratamento dela é muito mais caro do que a renda dele. É isso. Ou seja, o que ele conseguiu, né? Mesmo tendo uma profissão, O cara tá né? de grana. O Mesmo cara tá que- fazendo vaquinha, mesmo o cara tendo uma profissão que é fixa, certa, cara, não tem como, entendeu? Então, assim, nada na vida é certo, entendeu? Então você tem que tomar atitudes, muitas vezes, que você não sabe como vai ser, mas tem que ir, meu irmão. A vida é só uma, as coisas passam, o cavalo selado passa, passou o tempo, irmão, e aí, vai fazer o quê? Entendeu? Então fica muito com medinho. Ah, não, mas eu tenho essa profissão, mas eu tenho tantos planos de saúde. Nada é certeza. Isso. Eu tive reunião com um cara, que ele é médico lá em Fortaleza. O cara, ele me falou a agenda dele, virou meu cliente, né? Falou a agenda dele, eu falei, cara, pela agenda dele aí, ele deve tirar uns... Esse movimento aí, né? 150 mil. Essa 150 correria mil, que ele faz, né? Esse corre, né? 150 mil, 200 mil mês. Tira 50. É aí. Entendeu? O esforço, né? A energia, né? Mas por quê?
muito dependente de plano de saúde. Isso. Mas Tem aí que ele. rodar muito, Mas entendeu? ele pode ser aquele. Deve ser, talvez, né? Aquele diamante, né? Que não tá lapidado, né? Ou seja, talvez não conheça ainda todas as técnicas. Formado há seus 15 anos aí Pronto. já. E aí, mas tá começando a se inteirar dessa questão agora. Precisa, Gestão, né? marketing, Precisa. tudo. Não, é obrigado, né? É obrigado. Obrigado, porque senão não necessário, sobrevive, né? senão não sobrevive. Aí o cara 15 anos e o moleque lá formado há 1 ano e na internet Voando. voando, recém-formado, entendeu? Porém, tem alguns que depois em off, né? Eu te falo os nomes, Sim. que começaram voando na internet e hoje estão quebrados. Uhum. Entendeu? Quebraram. Por conta da credibilidade, da quantidade de processo. Isso é muito comum também. Entendeu? Pra Michelle aqui que a gente tá chegando já. Tô saindo aqui da Império da Tapioca em Paraipaba, tá? É esse do potinho, né? É, esse aqui. Estamos indo pra Michelle. Estamos saindo aqui agora de Paraipaba. Império. A tapioca que a gente comeu aqui, muito boa. E vamos lá pra Michelle. Aqui diz que é mais 1 horinha de estrada. Mas vamos ver se a gente consegue chegar mais cedo. Vamos dizer, era para ir pro mercado e fazer pelo menos 3 orçamentos. É isso, entendeu? Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, Guto Galamba. Vender mentoria para médico em cima do palco, bebê, é muito fácil. Eu quero ver tá aqui, ó, no dia a dia, fazendo acontecer. Vem comigo. Tá bem vazio hoje, né? Bom dia, tudo bem? E aí? Era só para o exame. Tudo bom, Roberto? Bom dia. Bom dia. Aham, certinho. Aeroporto estruturado, por sinal, eu não acho não, um médico no Ceará, ele queimou muito preço. O médico não sabe gestão, por quê? Porque o médico não sabe de precificação. Os caras lá atrás, 15 anos formado, rodando feito um doido, aí você ia atendendo uma cidade, o cara chegava também, aí o cara dizia, você tá cobrando quanto no ultrassom? Não, eu tô cobrando 150. Não, eu cobro 120. O cara sem noção de nada. Porque não existe uma classe mais sem noção e sem um equilíbrio para poder se posicionar no mercado, mas que quer ter uma pomposidade é médico. Médico é uma classe sem noção. Eu sou médico e eu falo. É sem noção, entendeu? Por quê? Porque os caras querem se posicionar ou querem ter um padrão, querem ter uma pomposidade, um status, mas os caras não entendem nada de administração, nada de gestão e quando chegam no serviço, acaba bagunçando ainda o serviço. Eu apresentei para ela. A Michelle é indomável, Sim. entendeu? É aquela que tá ali buscando de indomável no bom sentido, que a Michelle não se conforma. É. A Michelle trabalha domingo a domingo, a Michelle trabalha feriado, a Michelle tá olhando tudo, a Michelle é aquela que manda mensagem no final de semana, de Isso. noite, tal, não sei o que, no feriado. Por quê? Resultado. Tô sempre atrás, sempre atrás. É importante demais. Ela é obstinada. É. E tem um ponto que eu acho que é um corte fundamental aqui. Que a gente falou, mas a gente não estava gravando na hora. Mas vamos lá. Tu tirava férias antes? Ei. Não, sabe, eu não quero férias. Meu filho, mãezinha. Você nem sabe o que é E a isso. gente sem tempo, não tem tempo. Agora, justamente, gerente, ó, vou passar 10 dias fora, vou passar 15 dias fora. É, doutor, sim senhora, pode, você resolve. E tá tudo bem. Mas por que não tirava férias? Porque centralizava todo o negócio. É. A operação, que é a geração do caixa, dependia somente dela, da especialidade dela. Ela começou a descentralizar essa geração de caixa para outras áreas e melhorou. Então você que está assistindo, com certeza, o faturamento da tua clínica depende a maior parte de você, ou todo de você, ou a maior parte de você. Então o aprendizado é justamente esse, descentraliza as cestas, o ovo, né, os ovos da cesta, diversifica nas cestas dentro da clínica, que dá para fazer isso. Mas às vezes você tem medo, você quer deixar só com você e não quer dividir para outras pessoas, né? Enfim. E eu disse assim, meu Deus, como é que meus pacientes vão querer ser atendidos por outro dentista? Como é que vai dar certo? Só queriam a doutora Michelle, eu disse, não, mas eu vou começar a buscar pessoas em quem eu confio, em quem eu conheço o trabalho, que eu sei que eu vou poder entregar os casos dos meus pacientes. E hoje, graças a Deus, eu tenho uns colegas que um faz o canal, o outro faz a cirurgia, o outro Top. faz o laser, o outro faz a estética Top. junto comigo, o outro faz o aparelho. Entendeu? E hoje eu recebo os pacientes, eles vêm, fecham um negócio comigo, fecham um plano de tratamento comigo, fecham, ó, doutora tal vai lá atender nisso, doutor tal vai lá atender nisso, eu vou lá atender nisso. Doutora, você vai amar. E sabe qual é a minha maior satisfação? Quando eles voltam para fazer a parte que é comigo, doutora, bem que a senhora disse, eu amei o doutor fulano, amei a doutora fulana. Eu disse,
Graças a Deus, que bom. E ontem eu tive reunião com meus colegas dentistas aqui e foi isso que eu passei para eles. Mas, gente, vocês não tem noção da minha satisfação de saber que eu posso pegar o meu paciente, que eu planejo, compartilho com vocês o planejamento, a gente executa e tá tudo bem. Então, assim, a cereja que faltava é o que a gente tá tendo agora. Tem muita gente que, tipo assim, só quer o ganhar. E você não ganha se você não tirar, se você não investir. Se você não se doar, se você não botar, se você não plantar. Pra poder ganhar ali. É isso. Porque se não for, não vai. Eu não vou dizer que eu aprendi isso cedo, não, entendeu? Não. Aprendi com o tempo. Mas se não for, não vai. Eu vim tirar da cabeça que a medicina é um sacerdócio um tempo desse, um dia desse, entendeu? Eu achava que... Eu vinha conversando com o Gabriel, essa questão de você achar de precificar, de cobrar, achando... Tá entendendo? Sempre ficou aquela crença, porque vem de uma forma cultural e tudo, e depois falar de preço, de dinheiro, entendeu? Na medicina, e isso veio desmistificando, mas você ter realmente pessoas alinhadas vai ajudar muito. Ano passado ela teve quase 15 mil atendimentos aqui nessa clínica, numa cidade com menos de 50 mil habitantes. E você na capital não tem nem metade disso. Em relação ao profissional que você acha que você não deve cobrar, assim, sobre a qualidade técnica dele, eu acredito que seja um pouco diferente. Eu acho que você não é que você vai entrar nesse ínter da qualidade técnica, mas você tem que buscar entender um pouquinho para você cobrar dele um compromisso maior, seja em relação ao horário, em relação aos pacientes, porque tem médico que chega a hora que quer. E a gente não pode deixar isso acontecer. Isso aí tá certo. Então, agora a gente está na unidade de Caraí de Amontada, que é uma praia turística. Vocês vão ver como é que é o clima daqui. Vamos aqui com a gente. Esse é um banheiro aqui. Laboratório, né? Olá. História. E aí, tudo bom? Bacana. História, né? Show de bola. Marca aqui é com a evolução daquela dali, né? No caso. O que a gente pensou nesse cenário? Quando as pessoas pensam em clínica de muitas especialidades, que é o vulgo clínica popular, né? Principalmente no interior, para começar, o médico ele vai pensar o dentista em logomarca com o tom azul ou verde. Sempre é isso, ou vermelho. Que lembra cruz, lembra hospital e outras coisas mais. Verdade. E um ponto que foi crucial, que eu falei para a Michele, que eu disse assim, Michele, a gente precisa também, que é aquilo que a gente falou da embalagem, embalar muito melhor a questão da entrega para a clínica, para as pessoas entenderem o valor agregado. Às vezes, é a mentalidade da pessoa que é limitada. Ele acha que a pessoa que tem menos recurso, né, financeiro, no caso, a pessoa que está de uma classe média social baixa, uma classe social baixa ou classe média, ela não vai valorizar a embalagem. Muito se engana, entendeu? Então eu preciso embalar cada vez melhor a estrutura de uma clínica, eu preciso embalar cada vez melhor a minha marca, para que eu possa atingir a massa, principalmente a massa. As massas, elas gostam muito mais de embalagem do que o rico. Por quê? Porque a massa ela vai olhar muito mais por fora. O rico, o público rico de altas posses, ou no caso que já passou por vários lugares, viajou e tem uma cultura muito maior, ele analisa muito mais o que tem dentro e ele tem paciência para analisar o que tem dentro do que tem por fora. A embalagem seduz a gente no dia a dia, entendeu? Mas é muito mais fácil você seduzir as massas com embalagem do que um rico. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas também falam muito do paciente high ticket, né? Isso. Que Tá na moda, né? Que Tá é no uma hype, discussão, né? Tá no hype, hype. né? Então, Tá no hype. paciente high ticket. Paciente high ticket aqui, primeiro de tudo, né? Eu só quero paciente high ticket, né? Eu vejo tanto picareta prometendo trazer para você paciente high ticket, mas nem ele é high ticket, entendeu? Nem ele é high ticket. Lembra o coach que mandava você ganhar 100 mil por mês, mas ir embora de Corsa? É nessa linha aí, entendeu? Então, assim, eu vejo muito cara picareta que promete muita coisa, manda você atrás de high ticket, mas nem ele é high ticket. Nem ele nunca consumiu, ele não tem nada de marca, ele não viaja para cantos bons, a casa dele é cair nos pedaços, ele não tem um paladar bacana, não frequenta bons restaurantes, mas quer que você, dono de clínica, seja high ticket. Tá entendendo a disparidade? E aí vem muito isso. Cara, paciente high ticket. Cara, paciente high ticket, aí vão dizer o seguinte, é aquele que consome muito mais alto. Não, o paciente high ticket, na minha visão, e pelo que eu vejo dos profissionais, é aquele que consome com você ao longo do tempo. Não é obrigado a ele deixar grandes quantias de uma só vez. Gente, e um paciente high ticket, ele tem o quê?
Justamente. Isso. Exatamente. Vou até pegar aqui para poder botar para ela. Que o paciente high ticket ele tem um plano de saúde nesse sentido. Então, assim, o cara que tem dinheiro vai para o Albert Einstein, ele vai para o Sírio Libanês, ele vai para o DF Star, ele vai para esses tipos de hotéis, ou de hotéis não, Que alguns hoje são São hotéis, hotéis né? também, né? que parecem hotéis para consumir isso. Então, mas ele vai estar na minha clínica consumindo. Eventualmente, se você não aceitar plano, pode ser que ele vá, se ele vê valor agregado. Aí eu vou para a parte da estética, Sim. talvez da nutrologia e tal, que dê certo. É. Mas quando eu estou falando desse cenário, se eu só quiser paciente high ticket, eu vou quebrar. Por quê? Porque nós estamos no Brasil e não na Suíça. Entendeu? Então, de alguma forma, eu preciso ter um produto que vá se identificar com a massa. E a massa não é o pobre que eu estou dizendo, é a classe média. Entendeu? Por quê? Aí tem outras características que eu vejo muito em clínica que é: você parcela? Não, eu não parcelo. Por que não parcela? A característica principal do nosso povo é: eu não sei quanto é no final, eu quero saber quanto é que é a parcela, para saber se cabe no meu orçamento, entendeu? Então, na clínica não tem porquê eu não parcelar em pelo menos algumas vezes que vai se adequar. Mas o que a gente falou com relação à precificação. A precificação é ideal, uma coisa que a gente estava conversando aqui, eu, Michelle e Roberto aqui nos bastidores, que era o seguinte: como é que ela precificou os serviços dela? A gente precificou com a tabela, analisando margem, analisando comissionamento e também analisando as taxas que o cartão cobre. Por quê? Porque a gente embute tudo. E aí a gente fica com os juros, nesse caso, onde o paciente vai pagar parcelando, mas eventualmente está tudo coberto ali e a gente consegue ter um lucro muito bom. Então, se você não parcela, ou se você cobrar muitas vezes taxa de maquininha, é arriscado essa questão de cobrar taxa de maquininha por fora, porque o paciente está muito esclarecido e ele pode exigir que ele pague para você sem taxa de maquininha por conta do direito do consumidor, que também é uma coisa muito certa, entendeu? Enfim. A tua mudança foi de fora para dentro, dentro para fora ao mesmo tempo, porque ela fez uma troca da fachada, colocou a placa, depois ela mudou o uniforme das meninas, né, que era de outra cor, era até de outra maneira, né, agora é diferente, você vê que está um uniforme completamente diferente, e aí já está mudando a parte estrutural da clínica. Essa parede ali não tinha, né, era pintada, né, se não me engano, e aí começou a mudar e está ajeitando. Então, justamente por quê? Para que as pessoas tenham uma percepção de valor muito melhor e com embalagem muito melhor. Parabenizar, né, pela doutora Michelle, né, eu acredito que ela está no caminho muito certo, né. Então ela estabeleceu a estrutura dela ali montada e aí conseguiu enxergar, né, como empreendedor, mais uma vez, né, foi mais longe e enxergou. Como todo empreendedor e como a realidade do Brasil, né, ela está fazendo aquilo que realmente vai sendo possível ser feito sem... Aqui, às vezes você quer dar um salto muito grande, né, a gente pensa que quer ir muito longe, mas a gente tem que ir realmente aos pouquinhos mesmo. Eu acredito muito nisso. Tá, doutor? Acredito que realmente é assim a realidade e realmente o que tem de verdadeiro na maioria dos negócios de saúde do Brasil, espalhados aí por todos os locais. E você está indo fazer, você viu uma oportunidade aqui, colocou o seu negócio dessa forma, e eu acho bacana essa questão de mudar a imagem, né, mudar o símbolo, o jeito que era. A identidade visual eu acho muito massa, porque eu gosto disso aqui, sabe? Desde eu gosto, apesar de não trabalhar, eu gosto de ver isso aqui, entender, buscar como foi feito dessa forma, né? O que você pensou sobre isso aqui. O bom dessas conversas é que a gente vê as dores, né? Sim. Que são comuns. Muito. São comuns. Eu disse assim, Gabriel, mas só eu que passo por isso? Ele, não, Michelle, não. Então, é muito comum. E assim, as estratégias de soluções, pega um do lado, outro do outro, ajusta, né? E isso é muito bacana, muito bacana. Muito bacana. A ideia do cartão que a gente estruturou para lá. A ideia nós estamos estruturando, né, a ideia do cartão, porque a gente sabe que isso fideliza mais e faz com que a pessoa venha mais vezes no seu estabelecimento, entenda que ali é um ambiente onde a gente quer cuidar muito da sua saúde. Com certeza você não tem apenas clientes, eu tenho nem dúvida, eu tenho certeza que você tem fãs. Principalmente quando você pede aquele feedback, aquela coisa, e a pessoa, muitas vezes, aquele senhorzinho, aquela senhorzinha diz assim, meu filho, os exames eu só faço na clínica, na Simes, eu não faço em outra clínica, não vou para nenhuma outra. Então, essa pessoa, ela tem que ser mais acolhida ainda por a gente. Então, o cartão, ele pode ajudar nesse aspecto, fazer com que ele participe ainda mais disso tudo e da necessidade dele, da família dele, quando estiver precisando.
E a gente conseguiu ofertar isso aí para ele. Então, o cartão, ele hoje em dia é uma vertente que ajuda muito nisso, de fazer com que você ofereça, a pessoa entenda aquilo ali como a casa dele, né? E ele se sinta como acolhido como um plano de saúde, né? Que na realidade não é essa o objetivo, mas ele vai saber que ele vai conseguir ter acesso, Vai ter segurança, né? segurança Poder e consumir aquilo acesso dali, a serviços que às vezes ele não teria. E aí você conseguir colocar isso daí em prática é bem interessante. Isso é uma coisa que está bem alta. E você com essa sua base, né, que você tem uma base bem grande, vai lhe ajudar muito, sem sombra de dúvidas. Nós estamos estabelecendo, Gabriel, um trabalho aí. Deus quiser, vai sair esse ano. Trabalho em 2025 toda. Sair esse ano. Não, tem que sair. É porque eu demorei muito a Aceitar. digerir a ideia, Não, entendeu? mas Eu tenho resistências, porque assim, eu tinha minha filosofia formada, entendeu? Eu também tenho. Assim como outras coisas que a Eu gente também faz. tenho minhas crenças Que também. a gente implementou, eu também não fui fácil de ceder, Eu né? também Mas tenho minhas graças a crenças. Deus, em tudo que eu cedi, Você a viu? gente teve resultado. Mas- Outra coisa que eu resisti foi a antecipação. Pagamento de consulta antecipado. Deu certo. Assim tá Está dando dando, certo. está dando. Acaba Tanto que aqui como lá, em Amontada, a gente Eu trabalha estou com entendendo. antecipação. Eu estou entendendo. O nível de... Maioria das especialidades. Maioria das especialidades. E agora já tem profissional querendo ir mais além. Taxa de falta. Taxa para paciente de falta. Entendeu? É. Mas eu ainda não captei, não. Ainda estou processando. Taxa de antecipação. Ontem mesmo eu estava com uma cliente que era capital e ela falou para mim o seguinte: ela falou assim, eu não sei se a ideia de pagamento antecipado da consulta é boa. Aham. Aí eu falei, por quê? Aí ela disse, porque dois pacientes não marcaram comigo e marcaram com outro. Aí eu, por quê? Porque essa pessoa, esse profissional não cobra a antecipação, a taxa de antecipação. Aí eu perguntei para ela uma coisa que foi matadora. Qual é o perfil desse paciente? Uhum. Aí ela disse, eram 2 pacientes que atrasavam muito, até 2 horas esperando por eles aqui. Eu falei, você quer ter esse paciente contigo? É justamente isso que eu pergunto para você que está assistindo a gente. É esse perfil de paciente que você quer ter na tua clínica? Não, né? Não é. Porque paciente que não respeita o teu horário, Isso. entendeu? Ele não vai respeitar mais nada. Para dar um problema no exame, para ser aquele tipo de paciente que vai te levar para uma parte jurídica, que vai reclamar, que vai dizer que teu laudo tá errado, etc, etc, etc. Cara, é um pulo para ser aquele tipo de paciente que grita na recepção, né? E tu falou que teve que... Já demiti. Justamente. Já demiti vários pacientes já. Isso eu já demiti mesmo, porque o que aconteceu, nós fizemos tudo e mais um pouco pelo paciente. E mesmo assim ele não reconheceu valor naquilo que a gente estava oferecendo. Então eu simplesmente disse, ó, o médico recebeu, todo mundo recebeu. Eu disse, pode devolver tudo para ele, do serviço, tudo que ele fez. Porque ele não conseguiu, de tudo que a gente fez, a gente conseguiu abrir horário que não existia, a gente conseguiu ofertar da forma como ele queria, e mesmo assim ele não viu o valor. Então esse paciente cliente, ele não é o perfil da nossa clínica. Então esse paciente está demitido, pode voltar o dinheiro para ele todinho, peça o Pix, que a gente vai fazer a transferência. Demissão de cliente é uma das coisas mais saudáveis que tem. Né? Mais saudáveis que tem, porque tem cliente que tem pessoas tóxicas e essa pessoa ela não Isso. deixa de ser pessoa quando ela vira cliente. Exatamente. Ela vai levar a mesma capacidade. Exatamente, a mesma problemática. Mentira, Isso. não vai ser uma pessoa melhor nunca. Aí foi um ponto que eu trouxe que eu acho que é bônus pra ti, cultura. A tua cultura é demitir cliente que é problemático porque você quer aquele perfil com você. Agora, cultura de taxa de antecipação, cara, é meio que um posicionamento. Posicionamento. Eu quero ajustar isso na minha empresa para que isso seja muito bom nesse direcionamento, entendeu? E para que as pessoas respeitem os horários. Uhum. Por quê? Porque você tem vários, como a Michelle falou, são 38 profissionais muito, rodando na clínica. É muita gente. Imagina só se pelo menos aí, vamos colocar aí 30% tem atrasos todos os Ou dias. seja, A tua clínica explode. O profissional chega, nossa realidade, os profissionais não moram aqui, moram em cidades vizinhas, outras bem longe, 200, 230 quilômetros. Então, ele precisa ter uma agenda robusta que garanta a vinda dele, que ele consiga prestar um serviço de qualidade ali. Fico receoso que os pacientes podem não vir. Quantos reclamaram desde que tu colocou? Não, e a gente dá oportunidade. Ah, não tenho como ir aí agora, deixar o dinheiro. Lá, não tem um Pix. Link de cartão. Link de cartão. Deixa eu estava fazendo 2 aqui, mandando para as meninas. Entendeu? Porque a gente tem que dar essa flexibilidade. A gente não está colocando a condição, então que você flexibilize de todas as formas.
faz 50% de antecipação. Tem paciência, eu vou jogar logo os 100%, quando eu viajar tá tudo ok. E tá tudo certo. Tem já Ótimo, ajustado, ótimo. assim. Graças a Deus eu me surpreendi positivamente. Aí vamos falar do cartão, que era aquele que a gente estava falando. O que eu estou percebendo no mercado? Quando eu ofereço um cartão de saúde somente, para a pessoa consumir na minha clínica ou na minha empresa com relação a um benefício, nesse sentido, acaba sendo limitante para o meu serviço. Por quê? Porque o paciente vai lá, ele tem um cartão de benefícios e ele acaba consumindo ali. Se eu quero incentivar que ele consuma mais, eu vou fazer o quê? Aumentar minhas parcerias, que é aquilo que a gente viu no nosso cartão daqui, que é aquilo que a gente viu no nosso cartão de lá, né? Eu preciso ter uma gama de parceiros que vão fazer com que o serviço gire em si, entendeu? Por quê? Porque aí, por exemplo, hoje eu não vou consumir aqui na clínica do Dr. Roberto, mas aquilo que eu consumi me deu um voucher de desconto naquela ótica. Entendeu? E aquilo que eu consumi naquela ótica me deu voucher de desconto naquela academia. E aquilo que eu consumi naquela academia me deu voucher de desconto naquele depósito de construção. E aquilo que eu consumi no depósito de construção me deu voucher na loja de roupa feminina. E aquilo que eu consumi na loja de roupa feminina me deu desconto no salão de beleza. Tá entendendo? E isso fortalece o comércio local. Muito. A roda gira. Fortalece o comércio local demais, né? E é bom pra todo mundo. Para todo mundo, é verdade. A roda gira, é bom para todo mundo e você começa a incentivar. Porque as pessoas também têm um pensamento limitante. O que a gente viu também? Muitas pessoas que tinham um cartão famoso, né, cartão de todos, né, que eu vou dizer aqui normal, consumiam um cartão e tinham um cartão para poder consumir, sei lá, consulta e exame durante 1, 2, 3 meses, depois cancelavam. Entendeu? Porque é na mensalidade. Taxa de cancelamento alta. Entendeu? Né? Com esse Aí modelo, né? tem vários problemas. Eu tenho taxa de cancelamento alta, ou seja, eu não tenho previsibilidade na minha receita, que isso é um problema no fluxo de caixa da empresa. Inadimplência que entra para essa parte. A inadimplência, eu preciso ter um call center ativo de cobrança. E isso é custo. Custo. Então, aí tem um pulo do gato aí que eu não vou dizer também não, porque é nosso, para a gente poder fazer com que o cartão rode de uma forma muito melhor. E claro que a empresa tem receita previsível, tem um fluxo de caixa bom para poder desenvolver muito melhor esses pontos. Vamos almoçar, né? Bora. Bora. Culinária rapaz. Encerrar o dia, né, com essa vista aqui, ó. Pode pegar lá, por favor, Vitória. Olha que maravilhoso, entendeu? Não tem como você ficar triste, entendeu? Não tem como trabalhar triste. Sempre que aparece alguém querendo oferecer, doutor, não sei o que, eu vi que seu Instagram é bom, você já deve ter recebido isso muito. Seu Instagram é bacana e tudo, você já pensou em crescer, vamos marcar uma sessão estratégica? Eu digo, opa, quem mais gosta tá aqui. Uma sessão estratégica, pra saber como os caras estão precificando. Eu amo sessão estratégica. Eu amo sessão estratégica, cara, eu sou viciado. Cara, quando a cara me chama, eu digo, vou sim, vamos ver quanto é que tá cobrando a mentoria. Porque eu consigo entender como eles estão fazendo, esse pessoal que se diz grande e tudo, né? E eu vi assim, que não é uma coisa fora do absurdo. E outra coisa, eu vi, já fiz reunião estratégica que, meu Deus do céu, eu falei pro Gabriel. Só perdido. Eu digo, meu Deus, veio me oferecer isso daí, gente. Oferecendo 200 mil de mentoria, sem depois ter nada. Então, que ela fez a mentoria do Flávio Augusto, os caras lá tal, bate foto com ele, porque paga, né, pra fazer parte. Vai, vem isso daí, pronto, e é 2 mil e tchau. Minha filha, você vai me entregar o quê? É o que eu te falei do cara, né, que eu dava do Galamba. Eu tiro o chapéu pra ele, tudo que ele fez com relação à visibilidade da internet e várias outras coisas. Mas, na vertente da gestão do dia a dia, se eu sentar com ele aqui, me diz sobre precificação. Isso. Me fala aí sobre contabilidade de finais. Aí ele diz assim, não precisa saber disso, precisa ver minha equipe. Sou o rei, tá? Precisa. Isso, exatamente. Então eles colocam. Você tem que entregar. Eles se colocam, né? Com personagens que isso é bacana, mas eles não vão entregar. Esse ceviche aqui é maravilhoso, o melhor dos melhores. E aí, Roberto, o que tu achou? Cara, mais uma vez foi muito bacana. Essa, mais uma vez não, foi a primeira, né? A primeira de muitas que virão. Mais uma vez. Até parece que já fez várias. Mas, cara, muito bacana você estar aqui, né? Num ambiente onde você vê em loco, né? O que um empreendedor raiz faz. Não é negócio de livro, não é negócio de dia a dia, palco, não é não, cara. É o dia a dia, não é coisa de vendedor de curso. Não é coisa de vendedor de curso não, cara. É o dia a dia mesmo, raiz mesmo, sabendo
quanto é o custo, a dor de cabeça com determinada situação dentro da empresa, funcionário, demite, admite, como é que tá o faturamento e tudo. Então assim, foi muito bacana, muito proveitoso. Peguei muitos insights do que ela faz aqui, acredito que possa ter passado algo também produtivo para ela, espero que tenha podido ajudar também, né? A ajudar ela nessa empreitada, que é uma empreitada que não tem fim, né? Mas que ela tá indo bem, acredito que ela tá indo muito bem, muito pé no chão, sabe? Eles, né? Apesar de não ter conhecido o companheiro, mas muito pé no chão, então tem construído uma história muito bacana. Eu fiquei muito feliz com o que eu vi, né? De história, de estrutura e aquela questão, não adianta. É trabalho sério, tipo todos os dias, realmente acompanhando de perto, cativando, quebrando cabeça, que vai fazer dar o resultado. Não tem outra forma. Tem uma coisa Parabéns. Tem uma coisa que a gente viu aí, que existe uma ilusão que o pessoal vende na internet, são vendedores de curso, que eles falam muito o seguinte: saia do operacional. Saia do operacional. Gente, sair do operacional só se você se aposentar. Isso é mentira, tá? Não existe isso, para começar. Ah, Gabriel, mas o que é operacional? Claro, hoje ela não está mais indo pegar o paciente na porta como recepcionista, ela não está mais confirmando os pacientes no WhatsApp, porque ela tem pessoas para isso. A operação dela é outro nível. Então, o empreendedor, o dono de clínica, ele nunca vai sair do operacional. Tem que entender qual é o nível de operação e onde ele está. Então, isso é que é diferente, né? E ela atende. No caso, como dentista ainda, mas atende cada vez menos. Ela consegue tirar as férias dela numa boa, a clínica não para, a renda dela não diminui, muito pelo contrário, só aumenta, porque ela tem 38 profissionais que estão trabalhando para ela na clínica em si. E é justamente esse ponto que eu quero que vocês entendam. Quanto melhor você estrutura a sua clínica, mais ele fica com cara de empresa que roda sozinho, entendeu? E não depende de você. Porque muitas vezes as pessoas têm uma empresa que a gente chama de eu presa, que é só a pessoa e ela tá presa naquilo dali, entendeu? Então é importante que vocês entendam isso para de fato aprender. Esse é o primeiro episódio, né? E aí eu acho que a gente tem que fazer votação do nome, né? Que é na estrada com o Gabriel, nas clínicas com o Gabriel, alguma coisa assim, porque Batiza aí. vou batizar, perguntar para ver como é que funciona isso e a gente consegue desenvolver. Mas esse foi o primeiro episódio, em breve tem mais. Se inscrevam no canal, deem um like, manda, né, para os seus companheiros, parceiros, colegas que acham que vai fazer diferença esse conteúdo, e vamos trazendo sempre muita novidade, muito conteúdo aqui na prática, no dia a dia para vocês. Até mais. Tchau, até mais.